exceto a primeira e a última, ter um profeta mensageiro. As outras 5 eras tiveram mensageiros. Eles não foram profetas, eles foram reformadores. Todos tiveram mensagens, todos tiveram alguma luz revelada. Nenhum daqueles 5 teve um "assim diz o Senhor" vindicado, mas Paulo teve. Agora, neste último dia, quando o mistério de Deus devia se cumprir, nós teremos um mensageiro que também é profeta. E assim diz o Senhor, estará novamente conosco como esteve com o apóstolo Paulo. Este profeta mensageiro deve estar entre nós agora, porque Israel retornou à sua pátria. Os tempos dos gentios logo terminarão, de modo que a plenitude já deve estar quase completa. Aí está, portanto, agora mesmo em algum lugar, este poderoso profeta mensageiro a esta era moribunda. Mas como reconheceremos? Isto pode não ser a coisa mais fácil de se descobrir, porque somos tão complexos em nosso pensamento e tão estabelecidos em nossas próprias ideias, quanto a como ele deve vir e como ele será, e o que dirá e como agirá. Mas se somente considerarmos o mensageiro à primeira vinda, nós devemos encontrar ajuda com respeito ao mensageiro da segunda vinda. João veio à parte de toda a linha de pensamento religioso. Ele não era sacerdote, ainda que tivesse o direito por nascimento de ser um. Ele não era fariseu, nem era saduceu. Não há registro de que ele tenha pertencido aos essênios. Ele não foi instruído nem formalmente, nem religiosamente pelos homens. Ele foi, entretanto, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E aquele mesmo Espírito que o encheu, o ensinou. Seus objetivos eram tão diferentes dos daqueles ao seu redor, que ele não só foi mal entendido, como violentamente repudiado. Ele não foi verdadeiramente entendido por seus próprios discípulos, e muito menos entendido pelos grupos que vieram questioná-lo. Sua vinda, suas atitudes, sua pregação, tudo causou mais confusão do que aparente iluminação. Ele parecia mais contra os homens do que a favor dos homens. Em todos os campos, exceto aquele do Espírito, ele foi absolutamente um não conformista, exceto pelos próprios escolhidos daquele dia. Ele ou foi repudiado ou posto em dúvida. Agora, então, não é mais do que possível que o mensageiro que será precursor da segunda vinda de Cristo seja exatamente como tal homem. Certamente que devemos dar crédito à história bíblica, quando ela mostra profusamente que todo profeta maior e mensageiro de Deus foi tão mal entendido quanto finalmente rejeitado por todos, exceto por uma escassa minoria em quem estava o mesmo Espírito de Deus. Um estudo efetivo das condições espirituais do último dia, ou da igreja de Laodiceia, nos dará muita compreensão quanto ao tipo de pessoa que este mensageiro será. Em Apocalipse 3, 14 a 22, e ao mensageiro da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta.
e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conforme ao que está exposto aqui, a última igreja da última era é a mais deplorável de todas as eras, e sua vergonha e confusão culminam em completa apostasia, porque Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Este não é nenhum outro senão Cristo, porque posto para fora de sua própria igreja. E ele está agora do lado de fora tentando tornar a obter permissão para entrar. Esta não é uma interpretação implausível, mas a verdade desolada, porque o versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Este versículo 20 tem sido usado por tanto tempo para pecadores, por obreiros pessoais, bem intencionados, mas de crença errada, que falhamos em ver que o Espírito de Deus está predizendo a exata condição da igreja da era de Laodiceia. Ela finalmente se torna sem Cristo. Agora, não fique confuso. A razão por que falhamos em ver esta verdade é por causa de outra falha em nossa leitura da palavra de Deus da maneira que está escrita. Leia novamente com atenção Apocalipse capítulo 2, capítulos 2 e 3. Note que em cada era individual, o Espírito está falando àqueles que são verdadeiros cristãos e àqueles que são fingidos ou incrédulos. Por um lado, ele censura severamente seu grosseiro pecado, e por outro, os elogia por sua piedade, fé, sofrimento, compreensão e etc. Como é isto? A resposta é simples: nem todo Israel é Israel. Como Israel significa príncipe com Deus, houve multidões que levaram o nome como nos dias de Elias, mas isso não os torna o verdadeiro Israel. Talvez tenha havido até 5 milhões naquele dia que eram israelitas, segundo a carne. Mas houve só 7.000 verdadeiros israelitas que não tinham dobrado o joelho a Baal. Hoje temos uma situação idêntica. Um pescador sai para lançar a rede. Todos os tipos caem. Há enguias, serpentes, tartarugas, caranguejos, lagostas, camarão, aranhas d'água, rãs e etc., que caem na rede. Mas também há peixe. Um pastor tem um rebanho, tanto de ovelhas quanto de cabras. Um fazendeiro tem um campo, ele contém trigo e joio. Deste modo nós vemos que todos os que levam o nome de cristão, de caminhar cheios do Espírito, ainda que com direito de fazê-lo pelo motivo de crerem no nascimento virginal, no sangue derramado, no batismo do Espírito Santo, etc., não são verdadeiramente cristãos nascidos da palavra e cheios do Espírito.
Hoje nós temos segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª e 30ª geração de cristãos. Mas Deus não tem netos, só filhos. Assim, a igreja hoje é verdadeiramente cristã na carne, como foi Israel de antigamente. Mas a igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo, é só uma parte deste vasto veículo exterior. E é espiritual, como foram os 7.000 nos dias de Elias. Mas como Israel, segundo a carne, alegava falar por Deus e adorava a Deus e regulava a vida religiosa do seu dia. Do mesmo modo, agora, presente, a igreja nominal alega falar por Deus, adora a Deus e regula a adoração como a conhecemos hoje. Esta igreja hoje é rica. Ela tem vastas propriedades e bens imóveis e ações e apólices. Seus pastores têm fundos de aposentadoria de multiplicados milhões. Ela é rica em bens mundanos, mas muito pobre no espiritual. Ela está espiritualmente tão longe de Deus que Deus a chama desgraçada, cega e nua, e ela nem mesmo o sabe. Apesar de toda a sua apostasia, ela diz que fala por Deus, mas Deus diz: tu não podes falar por mim, tu és morna, tu te recusas a tomar uma posição justa, ainda que alegues crer nas verdades maiores da palavra. Deste modo, tu já não és minha porta-voz, vomito-te da minha boca. Isto não só é assim, mas o movimento religioso organizado que temos hoje é tão extensivo que Cristo é forçado a sair da igreja, porque a luz e as trevas não podem se misturar. Os protestantes vão retornar com os católicos romanos no movimento ecumênico. O patriarca e o papa já entraram em companheirismo. Os Estados Unidos já tiveram um presidente católico e, sem dúvida, terão mais a seguir. Os líderes de cada grupo repudiaram a palavra e redigiram seus próprios credos e dogmas como um substituto, de modo que o povo já não vive pela palavra de Deus. Todavia, apesar de todos eles negarem a santa e infalível palavra de Deus, estas mesmas pessoas ousam dizer que falam por Deus. Alguns chegam a ponto de dizer que são os vigários de Cristo. Isto é verdadeiramente anticristo. Cristo tem de deixar a igreja à sua falência. Quando parte, ele tem uma palavra aos seus: sai dela, povo meu, e não sejas participante dos seus pecados. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Apocalipse 18:4. E 2 Coríntios 6:17.